Eu sou a Mandy e Apocalipse está a caminho. Pois é, Apocalipse está vindo. E apesar de ser uma notícia bombástica, uma notícia assustadora, é isso mesmo que nós vamos ver na segunda temporada de X-Men 97, que ganhou seu primeiro trailer. E um trailer muito bom que animou os fãs. Eu mesma fiquei muito animada e tô doida para ver essa temporada. E o trailer ainda revela quando a temporada vai ser lançada. Se você gosta do meu trabalho aqui nesse canal, dá aquela força pra gente. Curte, comenta e compartilhe, dá aquele like maroto para fazer o canal crescer e ajudar a gente. E considere-se se tornar um apoiador através do link do Apoia-se que está aqui embaixo. E vamos pro vídeo, porque aqui não tem vinheta não. A vinheta tá lá no final, aqui a gente já começa direto falando. E o trailer de X-Men 97, segunda temporada, fez bonito. Mostrou algumas cenas ali que a gente, fãs, a gente queria ver e trouxe a certeza de que o vilão, pelo menos o vilão principal da temporada, seria o Apocalipse. Não só aquela versão do Apocalipse que a gente viu lá nos anos 90, né, na primeira parte da série, mas também parece que eles vão aprofundar a origem do Apocalipse. Como ele se tornou o vilão que a gente está acostumado a ver, tanto nos quadrinhos quanto na animação. Então parece que a gente vai ver a origem ali do que aconteceu para que o Apocalipse se tornasse o que ele é, né? O vilão que ele é. O legal é que a primeira temporada da série, ela se encerrou mostrando pra gente os X-Men espalhados pelo tempo. E é aí que a coisa fica legal, porque nós temos um grupo de X-Men que caiu lá no Egito Antigo, na época do início do reinado de Apocalipse, antes dele se tornar um vilão, gente. Ele era pelo menos ele tinha a forma de um ser humano normal, antes dele se tornar um vilão. E quem foram esses X-Men que caíram lá? Xavier, Magneto, Vampira, Noturno, Fera. Eles caíram lá. Enquanto que Jean Grey e Ciclope foram para onde? No futuro, no ano de 3960, onde vai acontecer uma reunião familiar. Eles vão encontrar com os filhos deles. E fica a questão, cadê Tempestade, Wolverine e Morfo? O trailer não diz exatamente onde eles estão, mas ele dá uma palhinha das aventuras deles, só não diz aonde exatamente eles estão, e mostra até uma cena bem curiosa, onde o Morfo assume ali a imagem do Deadpool. Não me perguntem para quê, porque eu não faço a menor ideia de por que ele assumiu a imagem do Deadpool. Mas enfim, vai sobrar simplesmente para o Bishop e para o Forge tentarem consertar essa bagunça no tempo e trazer os X-Men de volta para provavelmente impedir a atuação do Apocalipse no presente. Porque, ao que parece, o Apocalipse está se movendo no presente, talvez junto com outros vilões, talvez tenham outros vilões ali, mas o Apocalipse é certeza. Os roteiristas da segunda temporada, que são Eric e Julia Lewald, deram uma entrevista exclusiva para o Entertainment Weekly e ali eles falaram um pouquinho dessa questão justamente do Apocalipse, do que nós vamos ver do Apocalipse. Eles disseram que, em meio a todas as reviravoltas históricas, os espectadores conhecerão várias versões do Apocalipse nessas linhas temporais. Ou seja, teremos o Apocalipse no futuro, lá junto com a Jean Grey e o Ciclope? Isso já foi confirmado. Sim, teremos uma versão futura dele. Teremos a versão do Apocalipse ainda antes de se tornar um vilão, lá no Egito Antigo. De repente, de alguma forma ali onde Tempestade, Wolverine e Morfo estão, eles vão acabar dando de cara com o Apocalipse. E talvez ainda apareçam algumas outras versões do Apocalipse. Pelo menos é isso que dá a entender pela fala deles. Eles disseram também uma coisa interessante. O Apocalipse do Antigo Egito
nos apresenta uma história de origem extremamente poderosa. É aquela questão, gente, ninguém nasce mal, ninguém nasce um vilão. O que teria acontecido para o Apocalipse se tornar aquele vilão, se tornar o Apocalipse de fato? É isso que nós vamos ver ali naquele núcleo dos X-Men que caiu no Egito Antigo. Eles vão acompanhar essa origem do vilão. Enquanto no futuro, provavelmente, nós vamos ver o que se tornou o Apocalipse lá para frente, em consequência de tudo aquilo que ele viveu ao longo da sua longa vida. E com relação ao Gambit, uma das questões que ficou aberta é justamente porque Gambit morreu. Ele morreu mesmo? Sim, ele morreu. Ele morreu na primeira temporada. E os próprios roteiristas falam dessa questão. Eles dizem que com relação à morte do Gambit, ela vai pesar muito na segunda temporada, especialmente porque a vampira ainda está de luto. Fazendo uma ligação ali com a cena pós-crédito do último episódio da primeira temporada, nós vemos o Apocalipse em pé no lugar onde o Gambit foi assassinado. E ele está segurando uma das cartas do baralho do Gambit. E ele diz uma frase, ele diz: tanta dor, meus filhos, tanta morte. Para quem conhece a história dos X-Men, para quem está familiarizado com o universo dos X-Men, ainda mais com a questão do Apocalipse, a gente mais ou menos já sabe para onde é que isso está apontando, né, gente? A gente já sabe. Segundo insiders, é justamente o que nós vamos ver. O Apocalipse trazer o Gambit de volta como um de seus cavaleiros. Isso, já que a vampira está presa no luto, pode tornar a vampira ainda mais raivosa com o Apocalipse, justamente porque ele está trazendo o Gambit de volta numa versão terrível, né? Como um dos 4 cavaleiros. Então a vampira ainda pode ficar com mais raiva ainda do Apocalipse. Com relação a isso, a roteirista Julia, ela disse o seguinte, que para quem conhece o universo dos X-Men, nós estamos provavelmente não dando muitas pistas sobre essa questão. Nós não queremos revelar muitas coisas sobre essa questão, mas estamos muito felizes pelas pessoas estarem seguindo as pistas. Basicamente siga a trilha de miolos de pão e a gente vai chegar lá. Ou seja, é o que a gente provavelmente vai ver. O Gambit se tornar um dos 4 cavaleiros do Apocalipse e a vampira ficar furiosa com isso. Provavelmente, de repente, é por isso que a vampira vai conseguir trazer ele de volta. Talvez seja. A vampira consegue restaurar ele de alguma forma ao que ele era antes. Vamos ter que esperar para ver a temporada, como é que isso vai aparecer, mas é mais ou menos alguma coisa nessa linha. Agora esperar para ver como é que eles vão contar a história. Uma coisa interessante que os roteiristas disseram foi que o intervalo entre as temporadas vai ser cravado de 1 ano. Nada mais de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, não, é 1 ano. Eles afirmam que a série X-Men 97 ela já está ali no planejamento da Marvel. E uma coisa interessante que eles disseram com relação à terceira temporada. Eles já finalizaram os trabalhos de roteiro e da questão das animações envolvendo a terceira temporada, ou seja, ela já está em produção. E eles afirmam também que eles já estão trabalhando na 4ª temporada. Ou seja, ano que vem, provavelmente 1º de julho, nós teremos a terceira temporada de X-Men 97 e no ano seguinte a 4ª temporada de X-Men 97, levando aí um período de espera de 1 ano, o que é bem razoável, né? Porque é o período de animação, finalização dessa produção toda, para poder colocar a série no ar. Isso até que é bem interessante. A série, então, ela já tem confirmada aí pelo menos 4 temporadas com as quais a gente já pode contar. E vocês, estão animados para a próxima temporada de X-Men 97?
Estão animados para ver a origem do Apocalipse? E, claro, podem contar com isso. O retorno do Gambit? Deixa aqui nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo para todos, vou ficando por aqui e até a próxima.